Quais faculdades com certeza eu cursaria? Muitas pessoas têm esse receio na hora de escolher uma faculdade, de escolher uma graduação que não vale muito a pena, que não vai ter mercado de trabalho, ou que você simplesmente vai ficar 5 anos e no final não vai conseguir trabalhar na área. Por isso, nesse vídeo, junto com vocês, eu vou fazer um ranking, um tier list com as faculdades que eu com certeza cursaria, que vale muito a pena, independente das abobrinhas que as pessoas falam na internet. Aquelas que talvez eu cursaria e aquelas que eu não cursaria. Então, tudo isso a gente vai ver agora nesse tier list, sem enrolação e de maneira 100% direta para você. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui as nossas faculdades. Obviamente, não tem como colocar todos os cursos de graduação, porque senão esse vídeo aqui ia ter 5 horas e ninguém ia querer assistir. Então, vamos ser sinceros, a gente sabe que é impossível, mas se tiver bastante visualizações e tiver bastante like, por isso já deixa o seu like, a gente faz uma parte 2 com mais curso. Então, aqui de modo geral, nós temos essas faculdades, o curso de advogado, no caso, alguns está com o nome da profissão, mas aqui seria o curso de Direito, Letras, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Elétrica e várias outras que a gente vai vendo aí ao longo do vídeo. Então, a gente vai ranquear na melhor, naquelas que eu cursaria, naquelas que talvez e naquelas que eu não cursaria. Obviamente, os critérios que a gente vai levar em consideração aqui é a questão de oportunidades, de ser uma profissão que, independente da tecnologia, independente de qualquer coisa, a gente sempre vai ter demanda e também, obviamente, em questões de remuneração, porque ninguém quer fazer 5 anos de faculdade para ganhar um salário mínimo. Então, são esses os critérios que a gente vai levar em consideração. Começando com isso, uma que eu fiz e que eu já cansei de falar várias vezes que eu cursaria novamente, porque me tornou um profissional melhor, mesmo que eu não segui na área. É um curso muito bom para quem busca seguir na área e entende aquilo que é importante no mercado de trabalho, consegue encontrar boas oportunidades e ganhar dinheiro, é a Faculdade de Engenharia Elétrica. Mesmo que eu não tenha seguido na área, eu vejo esse curso como uma das, se não a engenharia mais completa, aquilo que tange de importância para o mercado de trabalho. Além de se tratar de uma área essencial, a gente nunca vai viver sem elétrica, sem eletricidade. Por isso, tanto na questão de projeto, manutenção, operação, esse profissional é essencial, é um profissional que sempre vai ter a sua importância e dependendo da carreira que você seguir, você pode ter um excelente retorno financeiro. Por isso que a engenharia elétrica, na minha opinião, é muito interessante. Outro curso que eu também cursaria, sem medo de dizer, é o curso de ciência da computação. Ah, porque não sei o que, a área da tecnologia está saturada, não vale mais a pena seguir. Sempre tem pessoas que falam isso, mas na minha visão, isso é balela. Todo profissional de qualidade que faça uma faculdade, eu já falei sobre isso, várias oportunidades aqui no canal, quando o cara é bom, ele vai conseguir encontrar oportunidades. Por isso que o curso de ciência da computação é um dos melhores dentro da área da tecnologia. E a área da tecnologia é muito importante hoje em dia, tanto um computador, um celular, tem hoje em dia geladeira, máquina de lavar, por exemplo, hoje em dia tem máquina de lavar que você conecta com um aplicativo de celular. Pensa como que era antigamente. Antigamente a máquina de lavar, você colocava a roupa e você tinha que lembrar de tirar a roupa, senão a roupa ficava lá o dia inteiro. Então, para vocês verem hoje em dia o quão importante é a tecnologia, que está presente em tudo e estará presente cada vez mais. Por isso que o curso de ciência da computação é tão importante e sem medo de dizer, eu colocaria ele aqui como eu cursaria sem sombra de dúvida. Um outro que eu também colocaria aqui como eu cursaria é o curso de odontologia. Por que o curso de odontologia eu cursaria? Porque é muito importante. Tudo que está relacionado com a saúde, seja a saúde, no caso, medicina, enfermagem, farmácia, e odontologia, que trata bastante da nossa saúde bucal, obviamente esse é o seu principal trabalho, para não dizer o único trabalho, ele trata dessa questão da saúde bucal. Por que eu falo principal trabalho? Porque tem alguns profissionais que são graduados no curso de odontologia que também trabalham com a questão da estética facial, que é a famosa harmonização facial. Mas é uma área, assim, muito importante, tanto na questão de estética, as pessoas investem muito, por isso que, por exemplo, tem muitos médicos hoje em dia que estão buscando ir para a área de dermato por conta da questão estética, que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto investem muito, devido a isso eles têm um grande retorno financeiro. Então tem tanto a questão aqui na odontologia da estética, por um aparelho, fazer o acompanhamento, clareamento e tudo mais, mas além disso tem toda a questão da saúde bucal, que é sempre muito importante a gente ter um acompanhamento, porque os dentes
são fatores porque os dentes são muito importantes para a nossa saúde de um modo geral. Então, esse profissional aqui, ele atua numa área essencial e que sempre, a gente sempre vai ter dente. Logo, como a gente sempre vai ter dente, sempre teremos mercado de trabalho para os profissionais de odontologia. Então, obviamente, ele é um profissional muito importante. Eu com certeza cursaria a faculdade de odontologia. Outro curso que a gente pode colocar aqui, como eu também cursaria, seria a faculdade de medicina veterinária. Por que medicina veterinária eu cursaria? Porque nós sempre teremos animais, tanto animais de estimação quanto animais para a questão dos alimentos, como as galinhas, como os suínos, como o gado, como vaca leiteira e tudo mais. E todos esses animais precisam de um acompanhamento médico veterinário, seja, por exemplo, para cuidar da saúde, fazer algum procedimento ou coisas do tipo. Então, essa área também será uma área que sempre vai ter demanda. A gente sempre vai ter a produção de alimentos. Logo, nós sempre teremos trabalho para o médico veterinário. Nós sempre teremos animais de estimação. Logo, sempre teremos trabalho para o profissional de medicina veterinária, independente de qualquer coisa, independente de crise ou coisa do tipo. Esse profissional, ele é essencial. Então, como é uma área que tem muita importância nas mais variadas áreas, você pode, por exemplo, nos grandes centros, trabalhar mais direcionado para a questão dos animais de estimação e nas regiões mais rurais, você pode trabalhar direcionado aos animais para fins de alimento. Então, a gente tem demanda em todos os tipos de lugares, assim como os outros três. No caso de ciência da computação, você tem um pouco menos de demanda em municípios pequenos. Só que daí você tem a oportunidade, por exemplo, de trabalhar home office para uma empresa de fora do Brasil. Então, por isso, o profissional de medicina veterinária, no caso, o curso, a faculdade de medicina veterinária, com certeza entraria aqui no Eu Cursaria. Um curso que eu vou colocar aqui como talvez, para a gente só não fazer aqui do cursaria, um que eu vou colocar como talvez, seria o curso de educação física. Por que educação física eu talvez cursaria? Porque ele é um profissional importante, principalmente hoje em dia também nessa questão que muitas pessoas estão investindo na estética e essa questão da harmonização corporal, de como que você faz os seus treinos, é muito importante, além de outras coisas que são mais direcionadas à saúde mesmo, por exemplo, em personagens que acompanham idosos que precisam desse acompanhamento, no caso, precisam de um treino adequado para ter mais saúde, mais longevidade. Então a gente tem um profissional que é sim muito importante. Mas por que eu coloco no talvez? A gente tem um pouquinho mais de concorrência comparado ao que era lá atrás, e se apertar uma crise, é uma coisa assim que a pessoa vai deixar de lado momentaneamente. Por exemplo, eu tenho personal, só que agora estou no momento de crise financeira. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o personal de lado porque ele não é tão essencial. Eu consigo me virar e treinar sozinho, por exemplo. Agora, por exemplo, um médico veterinário. Se um animal está em situação de saúde crítica, você não tem como resolver o problema sozinho. Você precisa de um profissional. O mesmo é válido para um engenheiro eletricista, para um dentista e coisas do tipo. Já o profissional de educação física, principalmente direcionado à questão do personal trainer, é um pouco diferente. Ele pode ser professor, ele pode fazer várias coisas, mas aqui trabalhando de um modo geral, ele é um curso bom, de uma área muito importante, que está relacionada com a saúde, mas, na minha visão, ele fica um nível abaixo dos outros quatro. Daqui dando sequência, um que eu não cursaria seria serviço social. Não que não seja importante, não me entendam errado, é um curso interessante, ele tem um grande valor social, não é à toa que o nome é serviço social, mas você não precisa obrigatoriamente fazer a faculdade para trabalhar nesta área. Tem pessoas, por exemplo, que são graduadas em administração, que trabalham nesse sentido, tem pessoas que são graduadas em cursos da área da saúde, como é o caso, por exemplo, de enfermagem, também o curso de fisioterapia, e trabalho nessa questão do serviço social. Ele é um curso muito importante, eu valorizo muito quem segue nessa área tão essencial para a nossa sociedade, só que é mais interessante às vezes você fazer um curso de enfermagem e talvez se especializar em serviço social do que apenas fazer o curso de serviço social. Por isso que eu coloco ele aqui no não cursaria. Um outro que na minha visão tem que entrar aqui na parte de cursaria seria o curso de psicologia. Muito porque de 2020 para cá a gente tem de maneira mais notável evidenciado esses problemas psicológicos. No caso, as pessoas estão cada vez mais viciadas em tela, as pessoas estão cada vez mais ansiosas devido ao excesso de estímulos. Nós temos, devido ao excesso de informações também, pessoas que têm mais problemas com a questão da preocupação social. Então, tudo isso gera problemas psicológicos. E todas as questões, a partir também do entendimento de que o problema psicológico, ele acaba desencadeando outros problemas de saúde, e quando você consegue resolver, no caso, quando você consegue, por exemplo,
colocar a saúde mental nos eixos, você tem por resultado menos problemas de saúde físicos. Por exemplo, quando uma pessoa está com muito estresse, tem estresse crônico, ela tem um nível elevado de cortisol, e esse nível elevado de cortisol vai acarretar em outros problemas de saúde física. Então, quando ele faz um acompanhamento psicológico, ele pode encontrar algum meio de reduzir esse estresse crônico e, por consequência, os outros problemas de saúde físicos vão reduzir também. Por isso, essa grande importância do profissional de psicologia, que cresceu muito nos últimos anos. Cada vez mais, se vocês procurarem pelos dados, cada vez mais pessoas têm procurado por profissionais de psicologia para ter um acompanhamento, para fazer uma terapia. Por isso que eu considero uma profissão muito importante. A tendência, querendo ou não, se você acompanha, a tendência de que as próximas gerações tenham cada vez mais problemas de saúde mental, principalmente porque as crianças hoje em dia, desde pequenas, já estão acostumadas com tela e com hiperestímulos, e isso acarreta em problemas. Devido a isso, o profissional de psicologia vai ser cada vez mais importante. Por isso, na minha visão, como nós vamos ter muita demanda, já tem muita demanda e a demanda vai crescer ainda mais, eu coloco ele como cursaria. Outro que na minha visão também vai entrar aqui no eu cursaria, ser o profissional de engenharia de computação, mais direcionado principalmente à questão da tecnologia, da programação, tá? Ele é um profissional muito interessante, e ele ainda pode estender um pouco o seu desenvolvimento de conhecimento para equipamentos eletrônicos. Por exemplo, que nem eu comentei antes lá da máquina de lavar, que você pode conectar no Wi-Fi e acompanhar tudo pelo seu celular, até mesmo ativamente. Você pode, por exemplo, estar lá no celular e apertar um botão e alterar o ciclo lá da máquina, mesmo não estando em casa. Isso o profissional de engenharia de computação também pode trabalhar. Então, devido a toda essa evolução tecnológica e a importância dessa evolução tecnológica, eu coloco esse profissional aqui, com certeza, no caso, esse curso, aqui no ranking de cursaria. E, pessoal, antes de continuar, uma outra coisa que é muito importante para você que pensa em fazer uma faculdade é você ter uma qualificação técnica. Por que essa qualificação técnica é importante? Para você pegar a experiência e também ter mais uma qualificação, para você preencher, assim, o seu currículo, conseguir dar uma amostra para o mercado de trabalho que você, de fato, é um profissional qualificado e, assim, encontrar as melhores oportunidades para você ganhar muito mais dinheiro. E hoje em dia existe uma grande facilidade para você fazer uma qualificação técnica que é direto da sua casa, 100% EAD. E a CPET é a melhor escolha para você. É a melhor escola técnica de ensino técnico online do Brasil. Inclusive, eles têm uma certificação que é válida e reconhecida pelo MEC em todo o Brasil, o que mostra que você pode fazer o seu curso direto da sua casa e trabalhar em qualquer lugar. E não é à toa que a CPET é uma instituição de excelência, porque eles têm uma excelente reputação lá no Reclame Aqui, o que mostra que eles estão comprometidos de verdade com a qualidade do ensino dos seus cursos técnicos. E também todos os alunos que vêm falar sobre a CPET aqui no canal sempre trazem muitos elogios. Então, você que está procurando uma excelente oportunidade de fazer um curso técnico com um preço super acessível, direto da sua casa, e que você vai conseguir se qualificar rapidamente, a CPET é com certeza a melhor escolha para você. Então, não perde essa grande oportunidade, porque eu vou deixar para você, especialmente aqui na descrição, o link da CPET, para você começar hoje mesmo a fazer a sua qualificação técnica pela CPET. Um outro que eu vou colocar aqui, um nível um pouco abaixo, seria o profissional de análise e desenvolvimento de sistemas. Daí vocês vão falar, Eduardo, mas como tu coloca o análise e desenvolvimento de sistemas num nível abaixo do profissional de ciência da computação? E eu explico para você. O profissional de ciência da computação, ele é um pouco mais completo. O análise e desenvolvimento de sistemas é bem um curso assim mais prático e rápido, porque ele é um tecnológico. Então vamos supor, por exemplo, você quer fazer um curso direcionado à tecnologia. Você quer fazer uma faculdade de TI para você ter a sua graduação e assim conseguir entrar no mercado de trabalho. Você pode com certeza fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Só que ela vai ser mais rápida, não vai ter nenhum problema no mercado. Só que pensando em uma faculdade mais completa, em uma faculdade onde você vai ter mais oportunidades presenciais de fazer networking, a faculdade de ciência da computação eu acho mais interessante. Tem um pacote completo melhor. A faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas é muito boa e eu sempre recomendo, sempre que falo ela aqui no canal, eu sempre recomendo para quem quer fazer, mas como pacote completo. Tendo esses dois níveis, eu considero ciência da computação por uma possibilidade maior de cursos presenciais para você construir um networking, eu considero ela, por isso,
um nível acima, além de ser um curso um pouco mais longo, que também te dá a oportunidade de participar de mais projetos, dá a oportunidade de aprender mais coisas. Então, nesse sentido, eu coloco ela em um nível acima do que análise de desenvolvimento de sistemas. Obviamente, as duas são excelentes. Até aqui, dando sequência, uma outra que eu vou colocar em cursaria seria engenharia mecânica. Aqui, o argumento, a linha de raciocínio é bem parecida com a faculdade de engenharia elétrica, não tem muito que tirar nem pôr, são duas faculdades essenciais. A engenharia mecânica, ela é ainda mais importante na questão da indústria. Então, como a gente tem, querendo ou não, um crescimento na indústria alimentícia brasileira, que é a principal indústria que está crescendo, as demais não estão em uma evolução tão significativa. Por exemplo, a indústria de bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, vem reduzindo devido a baixo no consumo. A indústria automobilística, principalmente as montadoras aí no caso, elas também vêm sofrendo por crises, enquanto a indústria alimentícia, que é muito forte aqui no Brasil, é basicamente, na minha visão, o principal tipo de indústrias, ela vem crescendo bastante. Então, nesse sentido, o profissional de engenharia mecânica tem muita importância, por isso que eu considero ele aqui como eu cursaria. Um que eu talvez cursaria seria o profissional de arquitetura e urbanismo, tá? Por que que eu talvez cursaria? Porque é um profissional que ele é muito para quem é rico. Por exemplo, alguém que é pobre vai preferir ver as coisas no Pinterest, ir lá na movelaria, lá na indústria de móveis, ou até mesmo na internet, e assim imobiliando por conta. Por quê? Porque um profissional de arquitetura e urbanismo, querendo ou não, para quem não tem uma condição financeira muito boa, que é o caso do brasileiro médio, ele não vai ter condições. É diferente, por exemplo, de uma faculdade de odontologia, que mesmo a pessoa sendo pobre, ela precisa ir no dentista, ela precisa ter esse acompanhamento. Já o profissional de arquitetura e urbanismo não é tanto. É óbvio, ele pode sim ter os seus clientes, ele pode ganhar muito dinheiro. Não estou dizendo isso. Mas agora, considerando um cenário assim mais amplo, ele fica em um nível um pouco abaixo dos demais, em termos de importância e em termos de abrangência de mercado. Então, nesse contexto, eu considero ele um pouco abaixo, por isso que arquitetura e urbanismo fica no talvez. Jornalismo eu também vou colocar no talvez, ele é um profissional muito importante, mas hoje em dia a gente tem, querendo ou não, isso é inegável, querendo ou não, a gente tem um pouco de profissionais na internet que não são graduados em jornalismo, mas que trabalham fazendo exatamente o papel do jornalista. É diferente, por exemplo, de um profissional de odontologia. Você não vai conseguir arrumar um dente se você não é um dentista. Médico veterinário, a mesma coisa. Psicólogo, você pode até falar com o ChatGPT, mas não é a mesma coisa. Então, querendo ou não, a profissão de jornalista, ela acabou perdendo, não perdendo espaço, mas ela tem muita concorrência com pessoas na internet que não são graduadas em jornalismo, mas que fazem exatamente o mesmo papel. Daí você vai falar, ah, mas o profissional de ciência da computação então pode concorrer com pessoas que não são formadas, mas que aprenderam pela internet? Pode, com certeza isso acontece. Mas hoje em dia, para quem está começando, e eu já falei, já mostrei vídeos de empresários falando exatamente isso. Hoje em dia, como tem muitas pessoas no mercado, o requisito básico de corte para você ir para uma entrevista é a faculdade. Então, é uma questão assim totalmente diferente. O jornalismo, para você, por exemplo, produzir um vídeo no YouTube, você não precisa apresentar o diploma de jornalista. Então, é diferente. Se você tem uma boa capacidade de comunicação, você consegue aproveitar o mercado. Por isso que eu colocaria ele aqui no talvez. Outro que eu vou colocar aqui como não cursaria seria a faculdade de turismo, tá? Devido aí a essas crises, querendo ou não, o turismo ele acaba perdendo um pouco de espaço, tá? A gente tem essas crises econômicas no mundo inteiro, a gente tem crises de segurança no mundo inteiro, não preciso nem falar tudo que vem acontecendo no Brasil, então isso acaba tirando um pouco de espaço desses profissionais. Por isso que eu colocaria ele aqui no não cursaria, além de ser um curso também extremamente nichado. Você só vai conseguir oportunidades excelentes de trabalho nos principais pontos turísticos. Fora disso, você não vai ter grandes mercados, então é um tipo de curso, uma faculdade extremamente nichada naquilo que nos remete a localidades para você trabalhar. O que eu colocaria aqui também no não cursaria seria a faculdade de design, principalmente devido a essa questão da concorrência da inteligência artificial, apesar de ser uma profissão muito interessante, que eu valorizo muito, eu gosto, já trabalhei com isso, mas eu consideraria aqui, principalmente devido à tecnologia, no não cursaria. Uma que eu colocaria aqui no talvez seria a nutrição, muito por conta assim. Por exemplo aqui, o que vocês acham que tem mais procura por profissionais? Profissionais de odontologia ou de nutrição? Obviamente odontologia. O profissional de nutrição, ele é bem parecido aqui no argumento com a questão do profissional de educação física. Ele é muito importante, mas quando tem ali um problema, uma crise financeira, a pessoa não vai continuar indo no nutricionista. Por isso que ele fica num nível um pouquinho abaixo que os demais do cursaria.
Um outro que, na minha visão, vai ficar aqui no cursaria é a faculdade de enfermagem, porque é essencial, uma profissão que entra ali dentro das mais importantes no setor da saúde, e a gente nem precisa falar da importância do setor da saúde, que as pessoas cada vez mais têm necessitado, com mais pessoas, mais população, as pessoas têm precisado mais de atendimentos de saúde, por isso que é um profissional que sempre vai ter demanda. A gente pode até argumentar na questão da remuneração, que não é tão boa, mas em termos de demanda, e sempre vai ter, ele com certeza é um dos que mais se destaca, por isso que a gente coloca aqui no cursaria. Um outro que eu não cursaria seria a faculdade de administração, muito porque ela é, digamos assim, a administração eu vou colocar no talvez, tá? É um curso importante que você vai encontrar oportunidades em qualquer lugar, só que a remuneração não é tão boa. Geralmente você vai ganhar ali um salário mínimo, um pouquinho mais. Por isso que eu colocaria no talvez. Mas de fato é um profissional que é importante, só que ele também perde um pouco de espaço, principalmente com a evolução da inteligência artificial, dos chatbots e tudo mais. Mas mesmo assim ele continua sendo um profissional extremamente interessante e ele ainda tem a versatilidade de, por exemplo, trabalhar como profissional de RH. Então isso dá para ele alguns pontos a mais para a gente colocar no talvez. O curso do direito eu também vou colocar aqui no talvez, muito por conta do excesso de profissionais que a gente tem, mas ele jamais entraria no não cursaria, porque um bom advogado continua tendo oportunidades de ganhar bastante dinheiro. Todavia, entretanto, na minha visão, ele entra aqui como talvez, porque ele tem sim uma grande concorrência e um excesso de profissionais no mercado. Mas mesmo assim, ele continua sendo um profissional que se destaca muito, e devido a isso, eu coloco ele aqui no talvez e não no não cursaria. Um que eu não cursaria seria a faculdade de relações internacionais eu vou colocar no talvez, e publicidade e propaganda eu vou colocar no não cursaria. Por que relações internacionais no talvez? Porque como o Brasil é um grande exportador, principalmente de alimentos e matéria-prima, você tem muitas empresas onde serão necessários profissionais de publicidade, no caso, profissionais de relações internacionais. E o retorno financeiro é bem significativo. Além disso, nós temos muitos profissionais de importação, que também, no caso, nós temos muitas oportunidades para importação, que também precisa desses profissionais de relações internacionais. Só que, por que que ele não entra no cursaria? Muito nichado, é muito restrito o mercado. Então, não é tão amplo, por isso que ele entra aqui no talvez. Mas como tem essas oportunidades e é importante para o Brasil, a gente coloca ele aqui no talvez. E o publicidade e propaganda também tem muito essa questão da não exigência de uma faculdade para você trabalhar na área, tá? Você não precisa, por exemplo, necessariamente de uma faculdade, não tem nenhum registro e também é uma área que você encontra muitas informações na internet, diferente de relações internacionais, que tem muita questão da negociação, tem muita questão do inglês, então por isso eu coloco publicidade e propaganda aqui no não cursaria. Um que eu colocaria no talvez seria a faculdade de matemática, embora a profissão seja muito, digamos assim, muito bonita, uma profissão muito importante, querendo ou não, na questão de professores no Brasil é desvalorizado, isso é inegável. Ele pode trabalhar com outras questões, principalmente estatística, dentro de alguns centros de pesquisa, algumas empresas. Tem muitos profissionais que acabam indo para esse setor dentro do mercado privado, mas, digamos assim, são raros os casos. A porcentagem em relação à quantidade total de formados é pequena. O principal mercado, inegavelmente, é você trabalhar como professor. Por isso que, como não é tão valorizado, embora seja importante e sempre vai ser importante, eu coloco ele como aqui no talvez. Daí aqui um outro que eu vou colocar no não cursaria seria o profissional de pedagogia. Embora ele seja muito importante, a remuneração é ainda mais baixa em média que os professores, por isso que eu coloco ele no não cursaria, e o letras eu também vou puxar aqui para o profissional dentro do talvez. Ele vai na mesma linha de raciocínio aqui do profissional de matemática, ele fica um pouquinho abaixo dentro desses do cursaria. Duas faculdades que eu vou colocar aqui no cursaria são engenharia civil e engenharia de produção, são engenharias essenciais, tá? A engenharia civil, ela é muito importante, embora muitas pessoas falem que o mercado de construção civil está saturado, não está tão saturado assim, e quem é bom consegue se destacar. Você também tem construção civil dentro dos grandes centros, nos interiores você também tem construção civil, por isso que o profissional de engenharia civil é tão importante. O profissional de engenharia de produção, ele é muito versátil, inclusive ele pode, e inclusive isso acontece em inúmeras oportunidades. Ele substitui o profissional de administração, porque engenharia de produção aprende muito sobre gestão e administração, e também em muitas oportunidades, eu conheço inúmeros, inclusive, que substituem o profissional de relações internacionais.
tá? Então, o engenheiro de produção é um profissional muito completo, muito versátil, ele pode trabalhar nos mais variados setores. Então, por exemplo, se um setor está em crise, ele pode entrar em outro setor para compensar e assim ter um retorno financeiro maior. Por isso que, na minha visão, ele entra ali como cursaria. Um que eu vou colocar no talvez seria a faculdade de ciências contábeis, embora ela seja uma faculdade muito importante e você precisa do registro do conselho, você precisa passar por uma prova para conseguir exercer a sua profissão, é uma faculdade que, querendo ou não, devido à inteligência artificial, também perdeu um pouquinho de espaço e também é um mercado bem restrito. Aqui você tem bastante oportunidades, por exemplo, de trabalhar com a questão de estratégia tributária para grandes empresas, só que é difícil, muito difícil de você chegar até lá. Então, nesse sentido, eu considero ele no talvez. Só que como é uma profissão importante, que continua sendo importante, por isso que ela não vem aqui para o não cursaria. Uma que vai vir aqui para o não cursaria é biomedicina, muito por conta de que, em algumas oportunidades, ele vai ser substituído pelo profissional de química, que aqui não está na nossa lista. Ele também pode ser substituído pelo profissional de farmácia, em algumas oportunidades. Então, por isso que, para mim, ele fica um pouquinho no nível abaixo. Ele pode ser substituído, principalmente dentro do laboratório, por profissionais de química e também por profissionais de farmácia em algumas oportunidades. Então, nisso ele fica um nível um pouquinho abaixo. Farmácia, na minha visão, entra aqui no cursaria, principalmente no Brasil, a gente tem grandes indústrias farmacêuticas, então isso já traz para a gente uma excelente oportunidade de um ótimo mercado. Então, eu considero ele aqui dentro do cursaria. Embora, se a gente for comparar, por exemplo, com alguns desses cursos, ele fica um nível abaixo com esses demais que estão aqui no cursaria, mas em comparação com esses que estão no talvez, para mim ele fica um pouquinho acima. Daí aqui dentro desses dois que sobrou, é inegável que medicina é a melhor, não tem nem muito que a gente argumentar, é uma profissão que sempre vai ter mercado, embora algumas pessoas falem que é uma bolha, não é bem assim. Mesmo sendo uma bolha, o médico vai continuar ganhando bem, o médico vai continuar tendo muito mercado e, por consequência, nós vamos ter ele como sendo o principal curso. Ah, mas não sei o que, eu vi influenciador falar que não vale mais a pena. Gente, médico vai continuar ganhando bem. Por mais que tenham muito mais médicos, não vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com o engenheiro, porque o engenheiro, ele consegue acompanhar mais coisas diferentes de um médico, tá? Então é uma questão bem diferente. O médico, ele não acompanha centenas de trabalhadores, ele acompanha ali os seus pacientes. Óbvio que cada um tem o seu contexto diferente, mas vocês entenderam, é uma dinâmica bem diferente. Então, por isso, para mim, medicina continua sendo a melhor. Fisioterapia, para mim, fisioterapia fica um pouquinho abaixo, eu vou até ficar em cima, deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom, mas para mim, fisioterapia fica um pouquinho abaixo de enfermagem. Comparando enfermagem com fisioterapia, ele fica um pouquinho abaixo, por isso que eu vou considerar ele aqui no talvez. Então, basicamente, ficou assim o nosso tier list. Como a melhor medicina, isso aqui é inegável, cursaria engenharia elétrica, ciência da computação, odontologia, medicina veterinária, psicologia, engenharia da computação, engenharia mecânica, enfermagem, engenharia civil, produção e farmácia. Talvez educação física, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura, jornalismo, nutrição, administração, direito aqui, relações internacionais, matemática, letra, ciências contábeis e fisioterapia. Não cursaria serviço social, turismo, design, publicidade e propaganda, pedagogia e biomedicina. Então, basicamente, ficou assim o nosso tier list. Você que está assistindo, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou se você discorda. Essa visão é sempre muito importante, obviamente de maneira educada, para ajudar a deixar esse conteúdo cada vez mais rico para mais pessoas. Então, deixe aqui embaixo nos comentários se você mudaria alguma posição e também se você quer ver uma parte 2 com outros cursos. E não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e também assista esse vídeo. Lá a gente traz mais algumas reflexões a respeito do mercado de trabalho que eu tenho certeza absoluta que se você assistir, você vai gostar e muito.